Nós vamos voltar e mais hoje, e se o Senhor permitir, na semana que vem, nós terminamos os estudos em Gênesis. E se você não ouviu ou não pôde ver, eles todos estão na internet, na nossa página, no YouTube. Se você quiser, pode ver alguns deles lá. Mas antes eu gostaria de reforçar um fundamento que eu creio compartilhava com os irmãos até na última quarta-feira, que nós precisamos ter de maneira muito clara esse fundamento. Nós vamos ver Gênesis. Gênesis faz parte de toda a Escritura, é inspirada por Deus. Então Gênesis é a palavra de Deus. Deus usou Moisés para escrever Gênesis. Não importa se foi por meio de relatos que ele tenha ouvido, se foi uma direção do Espírito, falando diretamente com ele. O que é fato é que Gênesis é a palavra de Deus. E a cada dia eu tenho convicção e mais convicção de que a palavra de Deus, a Escritura, ela é a nossa única base segura e única forma de conhecermos e de nos relacionarmos com Deus hoje. Nós compartilhávamos alguns pontos na quarta-feira, que é verdade que todos nós sabemos da existência de Deus. Uma das formas é que todo ser humano sabe, inclusive ateus, sabe que Deus existe pela criação. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 21 diz isso. Nós sabemos da existência de Deus pela consciência do certo e do errado, essa consciência que às vezes nos acusa e às vezes nos defende, é de uma lei que, de acordo com Romanos no capítulo 2, ela está descrita ou inserida no nosso coração. Quando o homem peca em Gênesis capítulo 3, ele come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir do momento que ele come, aquele conhecimento do bem e do mal passa a fazer parte de Adão e Eva e de todos os seus descendentes. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Criação e consciência mostram a existência de Deus. Nós também sabemos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, quando Deus diz que Ele colocou no coração do ser humano a eternidade. O que isso significa? Significa que eu e vocês e qualquer ser humano sabe que a morte não é o fim. Eu posso não saber exatamente o que vai acontecer, mas eu sei que a morte não é o fim da existência. É verdade também que Deus revelou o seu poder nas teofanias do Velho Testamento. O que são teofanias? São manifestações de Deus nessa realidade. Sobrenaturais. Nós vemos isso, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 14, quando Deus, literalmente, apesar de liberais e céticos dizerem que não, abriu um mar para 2 milhões de pessoas, aproximadamente, passarem por esse mar aberto a seco. Isso é sobrenatural, é inexplicável. Nós vemos quando Deus fala com, por exemplo, Enoque, Gênesis 5, 24, Noé, Gênesis 6, 13, Moisés, Êxodo 3, 4, Abraão, Gênesis 12, 1, Daniel, 2, 19, Pedro, Atos 10, 13, Paulo, Atos 9, 5, João, Apocalipse 1, 1. Deus falando literalmente de forma audível com todos esses homens. Nós vemos Deus se manifestando nos milagres de Jesus, que segundo a Escritura não seriam colocados em todos os livros que foram escritos. É claro que é uma hipérbole, mas mostra que
Jesus fez muitos e muitos milagres, dentre eles ressuscitou mortos, deu visão aos cegos, curou paralíticos. Nós vemos que esses milagres foram feitos também pelos apóstolos, Atos 3:6, onde Pedro cura um paralítico no templo. Ele não tenta, ele não levanta a voz, ele não ordena, ele simplesmente diz o que o Espírito disse para ele fazer naquela hora. E aquele paralítico nem queria ser curado, ele queria dinheiro. Não é igual hoje. Quanto maior o volume, mais chance de repente de se acontecer uma cura, não é isso. Estou citando os textos da palavra, João 11:43, do milagre de Jesus ressuscitar Lázaro. Também é verdade que Deus se revelou de maneira total em Cristo, em Hebreus 1, versículos 1-4. E no versículo 3, esse texto é maravilhoso, por isso que nós cantamos para Jesus, porque o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quem é Deus? Jesus é Deus. Quer ver Deus? Olha para Jesus, olha para tudo que Ele fez. Filipe, o Senhor mostra-nos o Pai. Filipe, eu sou Deus como o Pai é. Acontece que hoje nós não podemos ver Deus na sua criação. Gênesis 2:2 diz que Deus acabou a criação dele ali. Nós não podemos ouvir Deus falando conosco de maneira audível. Ele pode fazer? Pode. Mas tendo Deus outrora falado aos pais e aos profetas de muitas maneiras, dessas vezes Ele nos falou por último, em último Ele falou por Jesus, ou seja, não tem nada mais para falar fora de Jesus. E outra, se eu e você ouvirmos uma voz, literalmente, nós não podemos dar crédito, vindo do nada, nós não podemos achar, eu sou Deus, quero falar com você. Senhor, eu quero saber se o Senhor é Deus mesmo, e eu vou comparar o que o Senhor está falando comigo de acordo com a sua palavra. Então, nossa consciência, mas então às vezes a minha consciência, eu estou compreendendo pelo meu pensamento que Deus está falando comigo, mas a nossa consciência, ela é falha, ela é limitada, e nós temos um coração que é desesperadamente corrupto, e que às vezes nós mesmos nem conseguimos discernir o nosso próprio coração, então eu não posso me basear na minha consciência. Jeremias diz isso, que enganoso é o coração e mais do que todas as coisas ele é desesperadamente corrupto. Deus não realiza mais as manifestações, as teofanias, como Ele já fez. Ele faz milagres, sim, Ele pode fazer, sim, mas nós não vemos mais isso. Jesus não está mais fisicamente entre nós, para como os discípulos chegarem e perguntarem para Ele, Senhor, o que significa isso na Escritura? Ele não está mais entre nós. Você notou que tudo que eu estou dizendo aqui tem base onde? Na Escritura. Tudo que eu disse aqui eu estou fazendo referência à Bíblia. Deus deixou a Escritura para que eu e você não sejamos mais enganados por ninguém, seja eu como pregador aqui, seja qualquer outro. Mas se Jesus não é o centro, sim, Ele é o centro, Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra da esquina, Ele é o fundamento da igreja. A questão é qual Jesus? Qual Jesus? Eu citei para alguns irmãos aqui na quarta-feira frases que eu li a frase, a citação, e você fala, isso foi um homem de Deus dizendo. 4 citações, todos eles falando de Jesus, falando de versículos, de textos. Um deles era Chico Xavier, o outro deles era Maomé, no Alcorão, o outro deles era Gandhi, líder hindu, e o outro era Hitler. E se você disser que teve uma revelação, e você é um irmão, eu creio que você é, e Deus falou com você, mas irmão, eu prefiro crer no que a Escritura diz. A única base segura que eu e vocês temos é a Escritura. E o Espírito Santo, porque nós precisamos do Espírito Santo para compreender a Escritura. Nós não precisamos? É claro que sim. Sem o Espírito Santo aquilo vira letra.
Só que é o Espírito Santo que inspirou a Escritura. Então, para eu saber se é o Espírito Santo falando, eu preciso da Escritura, que ele inspirou. Toda a Escritura divinamente inspirada. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram o que nós temos. Não tem como nós fugirmos da Escritura como única base. Não tem como, não importa quem for, mesmo que seja um irmão, porque irmãos se enganam também. Eu posso me enganar também, por incrível que pareça. Eu estou sendo irônico, vocês não sabem. Agora, quando nós examinamos e buscamos a Escritura e temos elas como base, como inerrante, como o Flávio diz aqui hoje, no começo, como infalível, como palavra de Deus, nós temos uma base segura. Toda a Bíblia? Sim, é toda a Bíblia. Alguns, quando ouvem, por exemplo, a eleição de Romanos 9,13, quando Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú, mas Deus não é amor? 1 João 4,8, Ele é, mas Ele é soberano, 1 Timóteo 6,15, Ele é luz, 1 João 1,5, Ele é fogo consumidor, Hebreus 12,29, Ele é santo, 1 Pedro 1,16. O Jesus, mas Ele é amor, mas Ele é, tanto quanto Ele é amor, Ele é tudo isso aqui. Então não dá para você entender só esse aspecto. O único Deus é o Deus da Bíblia. A única forma totalmente segura para ouvir a Deus é por meio da Bíblia. Que nós não deixemos, eu estou entendendo, Senhor, eu preciso de Deus. Usa outras formas, multidão de conselhos, princípios da Escritura. As nossas mentes, irmãos, elas nos enganam. O Espírito verdadeiro é o da Bíblia, o Jesus verdadeiro é o Jesus de toda a Escritura. Ainda assim, e por isso que nós temos a única base, porque há aqueles que distorcem, há aqueles que selecionam, por exemplo, essa ideia do Deus é amor, é uma seleção, quando eu não quero tratar dos outros aspectos, mas é o mesmo Deus. Aliás, vocês sabiam que o Deus do Velho Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento? Não, mas o Deus do Velho Testamento, ele era muito duro, ele punia severamente, ele tinha ira. É o Deus do Apocalipse. É aqueles que ridicularizam, na igreja, pastores, inclusive, selecionam partes do tudo que foi escrito, sendo que é tudo que foi escrito, não parte do que foi escrito, não aquilo que me convém, ou que convém a você. Isso implica que não importa se nós não entendemos, não concordamos, não gostamos, se a nossa religião ensina diferente, se nós não sentimos, não importa isso, nada disso importa. O que importa é o que Deus diz em sua palavra, doa a quem doer, inclusive para mim e para você. Eu não aceito, você não concordo, eu prefiro outras passagens, tudo bem, mas o fato de você preferir outras passagens não vai mudar nada. Eu vi de um conhecido pastor respondendo sobre a questão de criação e dilúvio, por exemplo, sobre Adão, sobre Eva, sobre quanto tempo a Bíblia descreve, mas parece que a Bíblia, o que ela descreve, a ciência mostra que é o contrário, então ela está errada. E ele respondeu: o que isso muda para a sua vida? Qual é o significado de você saber de Adão, Eva, de quanto tempo tem, de Gênesis 1 a 12, o que implica Gênesis 1 a 12? Mas peraí, ela é a palavra de Deus, ela está descrita lá para eu entender, e o que eu estou entendendo aqui está claro, mas porque alguém que não crê naquilo que está descrito, aí você dá ouvido para ele, e eu tenho que não considerar que tem importância para a minha vida? Mas como assim, se Jesus deu consideração para isso, se considerou como histórico? Entende como é sutil? E como é que eu posso rebater o que esse cara disse? Não, a Bíblia diz, não importa quem seja você, se você é um intelectual do meio evangélico, você estudou muito, você dá aula para muita gente, se todo mundo deve alguma coisa para você, não interessa. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque há cristãos que questionam Gênesis de 1 a 12, eu não estou falando de neopentecostal, não estou falando de herege. Não, aquilo é uma metáfora, não é bem assim, não, eu não sei. Mas como? Não, a ciência prova, a ciência não prova. Não prova. Você acredita numa mentira. Daqui 10 anos a ciência prova que há transgêneros.
Daqui a alguns anos descobriram um gene homossexual. Nunca vão descobrir isso porque Deus criou homem e mulher. Mas estão dizendo que sim. Mas e daí que eles estão dizendo? Se é contra o que a Escritura diz, acabou. Não importa o que eles dizem. Mas, como diria um propagador muito famoso, ele disse: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. E é assim que funciona. Por isso que a nossa base é a Escritura, não importa o que os outros digam. Alguns dizem que Gênesis é metáfora. Eu estou dando um resumo, irmãos, de tudo que nós tratamos nos primeiros estudos. Por exemplo, Gênesis 1:1, nós ficamos 2 estudos ali para refutar, com cientistas inclusive, que o darwinismo é a maior balela, lorota de primeira grandeza. Os nossos filhos estão ouvindo isso e estão questionando a Bíblia. Puxa, mas o cientista ateu contra Cristo disse. Que tal se ouvir o cientista cristão que crê na Bíblia? Por que você não ouve um pouquinho do outro lado? Não, mas o PhD disse. Então dizem que é metáfora, dizem que a ciência prova que não foi assim, dizem que é uma mensagem, dizem que Adão não foi Adão, que a serpente não falou, que não havia Éden, que o dilúvio foi local. Então, o John MacArthur diz assim: quando Deus escreveu a Escritura, Deus ordenou a Escritura, Ele ordenou para que nós entendêssemos o que nós estivéssemos lendo. Vai que Deus traz algo para nós lermos e não compreendermos aquilo, não é aquilo que Ele quer dizer. O que nós vimos até aqui? Nós vamos ver depois do dilúvio. De acordo com a palavra de Deus, então, eu espero que seja bem fundamentado. No princípio, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, presta atenção, irmãos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, onipotente, onisciente, onipresente, tem todo o poder, sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Deus está fora do tempo, então Ele sabe de todas as coisas, Ele determina, Ele é soberano. Porque, puxa, mas então o que aconteceu foi um acidente. Não, Deus tinha um plano com isso. Soberano. O que você entende disso? Nada, você não entende nada, nem eu nem você, nem ninguém entende. Por isso que quando eu não entendo, então isso eu não aceito. O Deus que é soberano, não por necessidade, Ele não precisava ter relacionamento com alguém. Deus é Pai, Filho e se relaciona de maneira perfeita, Pai, Filho e Espírito, não precisava do homem, não precisava criar nada, Ele se basta. Ele criou, por quê? Porque Ele quis, para a glória dEle, tudo para a glória dEle. Ele criou do nada, não existia nada. O que é nada? Nós não sabemos, não existia nada. Deus criou tudo que existe a partir do nada. E Ele criou, de acordo com a Escritura, há aproximadamente 10 mil anos. Você acredita nisso? Acredito. Tem PhD acreditando nisso também. Aqui a gente só ouve os outros, mas tem a PhD que acredita nisso também. Criou seres vivos, animais, vegetais, criou seres espirituais e criou o homem, o ser humano. Ele criou tudo em 6 dias de 24 horas. Você acredita nisso também? Eu acredito. É o que a Bíblia diz. Mas e as eras? Tem vários PhDs em teologia que diz que são eras. Não, mas ali está dizendo que é tarde, manhã. E tem uma infinidade de textos que mostram que é 24 horas. Mesmo sendo onipotente, onipresente, onisciente, Deus permitiu que parte dessas criaturas espirituais e o primeiro casal criado se rebelassem contra Ele. Por que Ele é onisciente? Ele sabe disso, Ele tem um plano para isso, Ele tem um propósito para isso. Ele não é o autor do mal, Ele não é o autor do pecado, mas Ele vai usar isso para um propósito que é para a glória dEle. Fazia parte do plano definido antes da fundação do mundo, antes de existir tudo, a Bíblia diz, o Cordeiro foi imolado. Antes de tudo existir, já havia um sacrifício preparado para aqueles que viriam a crer pela revelação do Espírito Santo. Deus tem um propósito e um plano para isso. Por que Ele fez assim? Porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. E essa salvação seria pela fé, desde o início, como nós vimos em Abel. Depois nós vimos em Sete, depois nós vimos em Enoque, e depois nós vimos em Noé. Todos eles foram salvos pela fé. Aqui tem uma tabelinha que eu mostrei, só para a gente ter uma ideia aqui.
De acordo com a cronologia bíblica, o dilúvio acontece 1656 anos depois da criação, de acordo com o relato bíblico, ou mais ou menos 4.400 anos atrás, de acordo com o relato bíblico. Mas tem civilizações que são comprovadamente anteriores a isso. Pois é, mas o método de datação varia e tem muitos erros. Aqui também não aparece. Os métodos de datação não são precisos. Mas a gente não está para discutir isso aqui, a gente está crendo na palavra, então não tem que provar o contrário, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Aqui tem uma imagem interessante da paisagem como oferta em agradecimento a Deus de Noé, quando ele acaba de sair da arca, que nós vimos que Noé ofereceu um sacrifício a Deus. E aí nós vamos então para o texto. Gênesis no capítulo 9, é uma leitura longa, e nós vamos ver um pouco da história, lembrando que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E vamos expor o texto, porque Deus fala pela sua palavra. Vamos ler Gênesis 9, todo o capítulo, mas eu vou ler aqui, vou estar projetando, dos versículos 1 a 7, e nós vamos andando um pouquinho para compreender tudo o que aconteceu aqui. Deus mandou o dilúvio, e recomeça a criação com 8 pessoas. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Ele havia dado essa ordem para Adão e Eva antes do pecado, agora essa ordem continua, mas depois do pecado. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto de homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Mais um texto que comprova que, nós conversávamos na quarta, alguns irmãos aqui, que comprova que apesar da queda, o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus. A palavra diz, no texto de Gênesis que nós lemos algum tempo atrás, que a arca parou num monte chamado Ararat, e que é nessa região aqui é a Turquia, a Armênia, então é numa região aproximada. Já se tentaram achar a arca aqui algumas vezes, né? Seria uma descoberta incrível. E aqui tem uma foto que esse monte são as montanhas de Ararat, que é na Armênia. Não se sabe, obviamente, exatamente o lugar. Alguns tentam fazer uma distinção entre esse Ararat e um outro que possa ter acontecido, mas a maioria entende que esse é o local. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e ele e as suas esposas, e disse a eles para encherem a terra. Então, a partir desses 6, nós não sabemos se Noé teve mais filhos, mas a partir desses 3 casais, a terra é novamente povoada. Antes da queda, o texto diz, Deus havia dado como alimento somente vegetais, mas agora Ele autoriza o homem a comer carne. E aqui é um ponto interessante, quando ele fala assim, que aquele que derramar sangue do homem vai ter que pagar com a sua vida. É interessante nós pensarmos isso, porque nós temos aqui 8 pessoas que são crentes. Da nossa perspectiva, eles são cristãos, eles temem a Deus, eles creem, eles foram salvos da condenação por meio da arca, que é uma figura de Cristo. Eles foram salvos, então eles são crentes em Deus.
Mas ainda assim não impede que filhos desses cristãos ou desses crentes vão pecar, porque Deus já está estabelecendo uma punição para aqueles que viriam a cometer pecados e crimes, e que infelizmente nós vamos ver e vemos até hoje que continua. Isso é importante. Eu estava ouvindo aquele irmão, e há 2 semanas eu fiquei triste quando eu estava conversando com o Daniel, o meu filho de 10 anos, e nós temos procurado ensiná-lo e levar a palavra, levá-los a ler a palavra, ensinar, né, apresentar o evangelho. E eu perguntei, filho, aí ele estava desobedecendo, eu falei assim, filho, mas porque a desobediência é fruto do pecado, e para quem não crê em Cristo, não adianta você falar obedeça, você não crê em Cristo, você não tem natureza para isso. Agora a pergunta é, você crê em Cristo? Se você crê em Cristo, então a palavra de Deus tem isso para você. Filho, você crê em Cristo? Ele falou assim, eu não sei. E veio uma tristeza no meu coração. Ao mesmo tempo que veio uma tristeza no meu coração, veio uma compreensão dizendo que é Deus quem revela. É Ele que faz. E a prova de que é Ele que faz, que eu sou filho de pessoas que não eram cristãos, que não me ensinaram. Então Deus faz como Ele quer. É claro também que isso não nos isenta da responsabilidade de ensiná-los, mas por melhor que eu faça, eu não faço o melhor, não é disso que depende Deus revelar Cristo. O que isso tem a ver? Tem a ver que os filhos desses crentes viriam a pecar, e filhos dos filhos deles, muitos deles não creriam em Deus, não iriam crer. A ideia de que se nós cremos hoje, Deus promete que os nossos filhos serão cristãos, não é verdade. Por pior que seja nós pensarmos isso. Isso não significa que nós não sejamos responsáveis, que nós não devamos apresentar o Evangelho, mas Deus revela o Evangelho pela vontade soberana dEle. Independente de nós fazermos ou não, bem feito ou não. Quem faz bem feito? Quem é o pai e mãe que faz bem feito aqui? Levanta a mão. Ah, bom, graças a Deus que não tem nenhum pai e mãe que faz bem feito aqui. Nós procuramos fazer para a glória dele, mas nós erramos no processo. Erramos e erramos muito. Alguns irmãos vão entender que essa ordenança do Senhor, que ele fala, quem derramar sangue do homem, alguns deles vão dizer que é uma autorização hoje, inclusive, para alguns defenderem a pena de morte. Que em casos de crimes hediondos, quando há morte, um cristão poderia defender essa compreensão. Eu não creio assim. Mas há irmãos sérios que pensam, a partir desse texto. Vamos andar um pouquinho mais. Versículos 8 a 17. Então disse Deus a Noé, a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, e a aliança é: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão em um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há na terra. É claro que o lembrarei é uma linguagem para nós compreendermos. Não precisa saber do arco-íris e ver o arco-íris para lembrar de algo que ele estabeleceu para nós. É uma linguagem humana, trazendo para a nossa realidade.
Um ponto que é interessante é que alguns que dizem, por exemplo, que o dilúvio foi local. O que é um dilúvio? O dilúvio é uma grande inundação. Nós poderíamos até considerar que aconteceu há algum tempo atrás aqui, foi um dilúvio. Há alguns anos nos Estados Unidos aconteceu um dilúvio. Mas Deus está dizendo que nunca mais vai destruir por dilúvio. Como é que então ele está se contradizendo? Não, essa é mais uma evidência que o dilúvio foi universal. Nunca mais vai acontecer um dilúvio universal, que Deus diz. Que bom, né? Deus nunca mais vai destruir o homem pelas águas de um dilúvio. Isso é muito bom. Só que em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, ele diz que vai destruir com fogo. A Mariana estava falando, ixi papai, mas vai ficar pior. E dessa vez ele vem para acabar com tudo. O fogo é uma simbologia de purificação. A aliança que Deus faz, ele é um pacto, e parte de quem? De quem que a aliança é minha? Sou eu. Se sou eu quem estabelece, ninguém rompe com ela. Ninguém pode quebrar. A aliança aqui estabelecida, ela figura da aliança que viria em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação, é um pacto, uma aliança estabelecida por Deus, não há mais volta. Nós conversávamos, alguns irmãos também anteontem, sobre aqueles que acreditam que se você creu em Cristo, depende da sua perseverança para manter essa salvação. Mas se depender, e eu gosto da frase do irmão Nicodemos, irmãos, se a manutenção da nossa salvação depender de nós não a perdermos, nós vamos perdê-la. A segurança não está na minha prática de manter uma salvação que foi dada pela graça, mas é o Deus que me salvou pela graça. Ele vai me manter perseverante até o fim. É um pacto não meu para com Deus. Senhor, a partir de agora, Noé está dizendo, Senhor, a partir de agora eu obedeço. Não, o pacto é meu com você, eu cumpro, eu sou fiel, eu quem faço. E para nós que cremos em Cristo, nós descansamos, porque esse pacto em Cristo é inquebrável, apesar de nós. Isso é segurança. Existem aqueles, obviamente, que distorcem isso, que usam da segurança para pecado, mas não é isso que nós estamos falando. Mas a segurança é, Senhor, eu pequei, e está vindo um peso, uma tristeza, por eu ter pecado, e o meu inimigo, ele me acusa, ele lança os dardos. Senhor, será que eu perdi a minha salvação por causa desse pecado? Se eu creio dessa forma, eu vou viver nisso. Agora, se eu creio, Senhor, eu pequei, eu o entristeço, mas Senhor, eu sei que quando Cristo morreu na cruz, Ele levou os meus pecados antes mesmo de eu existir. Não há nada que eu possa fazer. Essa salvação é eterna, foi o Senhor quem estabeleceu. Eu não posso quebrá-la. Eu descanso nessa certeza. E aliás, essa certeza que me leva a querer viver para a glória dEle e não mais pecar. O pacto é de Deus. O que Ele colocou? Um arco-íris. Nós estávamos no condomínio esses dias e a Má tirou uma foto. E o que o mundo faz com o arco-íris? Quando você olha para um arco-íris hoje, o que você lembra? Quem lembra? Parada gay. Abominação para Deus. Que começou em 1978 na cidade de São Francisco. Movimento gay. Ativismo gay e homossexual. Pegou um sinal de Deus, um pacto de Deus para com o homem, e faz desse pacto de Deus para com o homem abominação. É isso que o homem faz sem Cristo. É isso que eu e você fazíamos antes de termos a Cristo. Versículos 18 e 19. Os filhos de Noé,
que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Os liberais, às vezes a gente faz menção do liberalismo. Liberal é gente na igreja que não crê em Cristo. São intelectuais. Para mim é estupidez pura, porque é melhor você ser um ateu, viver no mundo e ficar lá, do que vir para a igreja e querer negar tudo que a palavra de Deus diz. É abominação, é absurdo isso, mas existem. Eles são inteligentes, eles têm altos níveis de graduação acadêmica, e quando alguns irmãos que vão lá para fazer um curso de teologia, e eles vão, muitos deles, ou a maioria deles vão para sentar numa cadeira, em academia de teologia, para aprenderem mais da palavra, eles às vezes vão se deparar com alguns professores nesse nível, que são incrédulos, e que estão lá nas faculdades, e ele vai dizer: você acredita em dilúvio? Ah, rapaz, que isso? Isso aí é uma conversa, é historinha. O dilúvio foi local, uma inundação local. Nada de Gênesis 1:12 é verdade, ali tudo metáfora. E aí aquele querido que está lá com vontade de aprender, de se capacitar para o ministério, ele ouve aquele professor de teologia que é tão inteligente, e fala: puxa, deve ser verdade. O que é o liberalismo? Só para a gente, às vezes a gente faz menção aqui, eu queria trazer uma definição. O liberalismo teológico, ou esses pastores e professores, a razão do homem é o foco principal e é tratado como autoridade final. Não cabe na minha mente finita, sobrenatural não cabe, então joga fora. Teólogos liberais procuram conciliar o cristianismo com a ciência secular e o pensamento moderno. A ciência diz que é evolução, a Bíblia diz que é criação, mas a ciência prova, então eu creio na ciência. Aí eu dou um jeitinho de encaixar a Bíblia na ciência. É isso que esses fazem, não só com Gênesis, fala com o milagre de Jesus, com a ressurreição de Jesus. Tem professores de teologia que não creem na ressurreição de Jesus. O que tem isso? É uma figura. Jesus é uma figura, admirado por muitos professores, inclusive aqui nas redondezas. Ao fazerem isso, tratam a ciência como onisciente e a Bíblia como uma falsidade cheia de fábulas. Os capítulos iniciais de Gênesis são reduzidos a poesia ou fantasia, como uma mensagem que não deve ser tomada literalmente. Não, aquilo não é literal, meu querido. Aí, apesar de Jesus ter falado desses primeiros capítulos em termos literais e históricos, Deus se encarna e falou que é história, mas o professor PhD disse que não. Então, você desculpe, professor PhD, eu fico com Jesus. A maioria da teologia católica romana é liberal. O Papa, há pouco tempo nós vimos, disse que Deus usou a evolução, que ele não era um mago para criar tudo. Mas há muitos protestantes. Mas eles só estão na academia, não é verdade? Não. Pastores formados em faculdades liberais transmitem para os seus alunos, que vão ser pastores, que vão transmitir. E eu conheço gente assim, líder de grande igreja tradicional. Não vou dizer quem é não, mas é aqui de Londrina. Jó não existiu. Um pastor que nós fomos pregar uma vez, ele indicou um livro. Marco, leia com a mente aberta. O Cristianismo antes de Cristo, um padre autor. Eu li com a mente aberta e deu vontade de tacar no lixo aquele livro. Mente aberta é negar milagre, negar que Deus, o Deus que criou tudo. Puxa, é tão difícil para o Deus que criou tudo, do nada, abrir um marzinho. Não, mas isso não pode ser provado pela ciência. O ponto é que o dilúvio foi universal e a partir dessas 8 pessoas a terra foi povoada, é o que o texto diz. E eu creio no texto diz. E há evidências para isso. E nós vamos ver, se Deus quiser, no próximo encontro. Nós vamos ver que os descendentes e a expansão da população mundial a partir de 6 pessoas. Incrível. Mas que está na Escritura. Versículos 20 a 27.
Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo. Amplie o Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. O que aconteceu aqui? O mesmo Noé que antes do dilúvio, entenda, quando Deus disse que ia acabar com tudo porque não tinha mais ninguém, o mundo era um caos de impiedade, mas Noé achou graça diante de Deus. Graça, porque se não for pela graça, todo mundo vai para o dilúvio ou vai para o fogo. Mas Noé achou graça diante de Deus, graça a partir dele. Não era perfeito? Não. Ele temia Deus? Sim. Mas ele era um pecador, como nós. E um pouco depois de ter feito tudo que Deus fez, Noé vem aqui e se embriaga, que é pecado. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Efésios 5:18. O que aconteceu com Noé? Tomou um pouquinho demais e foi dançar peladão. Ele pecou. Puxa, que decepção, hein? Vamos chegar em casa e olhar para o espelho. Noé pecou contra Deus. Mostra que apesar de ser um homem escolhido por Deus, era um pecador. E aí então Cã ridiculariza o seu pai, é o que ele faz aqui, ele faz piada do seu pai. Ele peca, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe, está do lado de pecados como o homicídio, em termos de gravidade, em Romanos capítulo 1. Honrar pai e mãe, para Deus é muito sério. E Noé amaldiçoou o seu filho. Noé que amaldiçoa, Deus não tem nada a ver com isso. Não tem. Canaã vai sofrer exatamente o que Noé está dizendo aqui. Canaã vai ter os seus povos todos ímpios, e que Deus vai destruir lá na frente. Canaã, filho de Cã, que comete o pecado. Noé amaldiçoa seu filho e a sua descendência, dizendo, no futuro Canaã ia ser subjugada pelos hebreus. Noé disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Mas Deus é Deus de todos, mesmo do ateu, Ele é Deus de todos. Mas Deus aqui, e outra, não foi Sem e Jafé que fizeram, eles não fizeram exatamente a mesma coisa, eles não foram lá encobrir a vergonha do pai. Mas o que Deus está dizendo? Porque Ele é soberano, porque Ele faz como Ele quer, quando Ele quer. Ele diz, o Deus de Sem. E de quem vem Sem? Dos semitas, que são os judeus. De quem vem os judeus? Jesus. Por que Deus não escolheu Jafé? Que coisa injusta, os dois fizeram a mesma coisa. Pois é, porque Deus é Deus. Deus escolheu Sem, e nós vamos ver da descendência de Sem vem Jesus. Eleição, soberania, coisa que eu ficava bravo quando eu via. Mas quando eu abro a Bíblia, eu falo, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é soberano. E se hoje eu creio, Senhor, eu não sou melhor do que não crer. Eu não creio porque eu fui melhor, porque eu compreendi. Foi porque o Senhor revelou o seu Filho, porque o Senhor quis por amor e graça para mim. Versículos 28 e 29, e nós terminamos. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos.
Viveu ao todo 950 anos e morreu. Mais uma vez, dizer, não, esse negócio de viver tudo isso não existe. A Bíblia diz que existe. Interessante que o dilúvio não é verdade, mas o registro do dilúvio é encontrado em mais de 200 histórias de povos antigos. 95% dessas histórias diz que o dilúvio foi global. 88% diz que uma família foi salva. 70% diz que a sobrevivência da espécie humana foi garantida por um barco. 67% diz que os animais foram salvos. 66% o dilúvio foi consequência da maldade do homem e os sobreviventes foram avisados. O que isso mostra? Que a história mostra que toda a história de povos pagãos tem um relato de um dilúvio que um dia aconteceu universalmente. Ah, mas foi local. Foi local, então o que povos que não tem nada a ver com eles falam o mesmo relato? Essa é uma de tantas as outras evidências que a palavra mostra da literalidade do relato que nós vimos, do dilúvio e agora do encerramento, e no próximo estudo da Torre de Babel, outra mentira, de coisa de crente ignorante. O que nós podemos aprender, irmãos, e aplicar disso que nós vimos? Primeiro que essa história, ela não é uma parábola, ela não é uma metáfora, é palavra de Deus. E foi escrita para o nosso ensino. Nela nós vemos a origem do homem, parte do que acontece. Vemos como o homem é pecador e ele é propenso ao pecado, e sem Cristo ele vai continuar sendo. Nós vemos que o homem sempre se afasta de Deus. Deus criou Adão e Eva, eles pecaram, veio o mal, Deus pune, dá uma chance do ponto de vista humano, porque o plano de Deus está fora da nossa compreensão. Mas, humanamente falando, ele dá uma oportunidade para aquela família, para que eles vão pecar, e nós estamos chegando até o que nós vemos hoje. Vem Jesus, Deus em carne, e o homem crucifica o Deus encarnado. Por isso que um dia ele vai terminar com toda essa realidade. Jesus disse que, uma outra compreensão importante, Jesus disse que o mundo em sua volta estaria como nos dias anteriores ao dilúvio. É o dia que nós vemos um pacto de Deus, a partir de um sinal que Ele colocou, ser transtornado num pecado abominável, antinatural. Para dizer um de tantos outros. E o quarto ponto é aquilo que eu falei, que Noé achou graça diante de Deus. Ele, assim como todos os homens de Deus, foram pecadores. Todos eles. Nenhum deles foi perfeito, a não ser o Deus em carne. Isso serve para nós que cremos e que estamos muito distantes desses homens, que nós temos graça para nós também. E quando nós pecamos, nós temos aquele que já nos perdoou e que nós podemos nos achegar diante dele. Agora, por outro lado, aqueles que se pautam nas suas ações, na sua própria justiça, na sua religião, esses não estão debaixo da graça. Nós vimos, eles estão debaixo de maldição, porque negam a graça do sacrifício de Cristo e tentam se justificar a partir dos seus próprios atos. Para esses, o que precisa acontecer? Precisa reconhecer o pecado, crer em Cristo e na sua maravilhosa graça. Você crê na graça? Tem certeza absoluta de que você foi salvo pela maravilhosa graça? Então, assim como Noé, nós estamos num caminhar que o Senhor, pela sua graça, forme o caráter de Cristo em nós. Amém?